Olá, mais uma vez de volta, vamos falar com o nosso Deus? Tá pronto? Vamos lá? Hoje vamos contextualizar e entender um pouco, está lá em 1 João, capítulo 4, versículo 1. Ele nos ensina para que devemos discernir o certo do errado. Então vamos entender um pouco essa passagem bíblica para que possamos colocar em prática na nossa vida. Diz assim a palavra do Senhor: Amados, não creais em todo espírito, mas provai se o espírito são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Ou não tem? Tem muitos falsos profetas aí, amados. Nós temos que entender a palavra de Deus para que não possamos deixar ser enganados por muitos profetas. Falsos profetas, tem muitos, amados. Para isso, a gente tem que se fundamentar na palavra de Deus, que é a Bíblia Sagrada. Aí sim, você se fundamentando nela, estudando nela todos os dias, você vai ver a verdade, como ela é diferente das pessoas que pregam o falso evangelho. O apóstolo João, mas orienta os cristãos a terem um discernimento espiritual, porque se a gente não tiver um discernimento espiritual, a gente vai cair no gol desses falsos profetas. Ele ensina que nem toda mensagem, presta atenção, nem toda mensagem que aparece religiosa ou espiritual vem realmente de Deus. Agora eu pergunto, como é que a gente vai descobrir isso, se é verdade ou não? Vamos contextualizar. Quando ele fala não creio em todo o espírito, nessa palavra que ele acabou de falar para a gente, significa que não devemos aceitar qualquer ensinamento apenas por alguém que afirma falar em nome de Deus. Não, não é isso. Alguém afirmar para você que fala em nome de Deus, você não tem que aceitar isso. Eu vou dizer o porquê a você, daqui a pouco falar o porquê você tem que aceitar. É preciso examinar as mensagens, seus frutos, e se ela está de acordo com a verdade elevada por Deus, ou seja, a Bíblia Sagrada. Você tem que ver essas mensagens se realmente está de acordo com a Bíblia. Quando ele fala provai o Espírito, quer dizer testar, analisar e discernir a origem dos ensinos, das influências espirituais. Você tem que fazer tudo isso aqui. Preste atenção que a gente vai contextualizar de acordo com as palavras que ele está falando para mim e para você. Quando ele fala muitos falsos profetas se têm levantado no mundo, e é verdade. É um alerta que existe pessoas que podem distorcer a verdade. Ou não é? Tem. O inimigo trabalha para a gente, trabalha para distorcer a verdade. Enganando outros por interesse e pelos seus próprios interesses, na verdade, né? Que ele faz isso. Ou na condição financeira, vamos dizer assim. É isso que ele faz. Engana as pessoas financeiramente, pelos próprios interesses. É isso que os falsos profetas fazem. Amados, aqui tem um detalhe importante. Eu quero deixar para você. Paulo estava pregando aos bereanos, para contextualizar esse versículo. E os bereanos, sabe o que os bereanos faziam, meu? Paulo pregando. A gente sabe que Paulo foi um dos maiores pregadores que existiu nesse mundo. Ele pregava lá aos bereanos. Sabe o que os bereanos faziam? E primeiro, Paulo pregando, ele ia lá e confirmava se realmente estava de acordo com a Bíblia que ele estava pregando. Se você quiser mais detalhes desse assunto que eu estou falando, dos bereanos, está lá em Atos capítulo 17, versículo 11. Leia lá para você ver o que Paulo fazia, o que os bereanos faziam com Paulo. Atos 17, capítulo 11, vai falar sobre isso. Então, mas esse versículo traz para mim e para você, sabe o que? Nos ensina que ele ensina a mim e a você, para que nós buscamos a sabedoria e conhecer as escrituras e pedir direção a Deus para distinguir a verdade do engano. Isso é o que o versículo está falando para mim e para você. Que, amados, existem muitos falsos profetas, infelizmente. E para que você descobrir um falso profeta, temos que estudar a Bíblia. Porque a Bíblia vai discernir o certo do errado. Você vai descobrir na Bíblia se realmente essa pessoa está falando de Deus ou não. Se ela está tentando te enganar ou não. Mas para você não cair nesse godo, o que você tem que fazer? Faça como os bereanos. Os bereanos, Paulo pregando, e ele dizia lá, confirmava se realmente era aquilo que estava na palavra de Deus. Faça a mesma coisa. A fé cristã não é baseada em aceitar tudo sem avaliação, amado. Não. Você tem que avaliar o que você está assistindo. Você tem que ver se realmente está baseado na Bíblia. Faça uma avaliação. Mas nem permaneça firme na verdade ou no amor de Deus. Você tem que permanecer. Assim, é impressionante. Porque quando você ouve uma verdade, você vai ver a verdade está na Bíblia. Beleza, ótimo. Mas se não tiver, caia fora, amado. Porque aqui permanecer na verdade é o que interessa. Para Deus, o que interessa é a verdade. Porque muitos amados, muitos vão cair nesse godo, muitos vão cair. Quando ele dá um alerta para mim e para você nesse versículo que ele diz, mas não creais em todo o espírito, ele está falando para mim e para você que ele não pode crer em todos, diz que é profeta. Lá em Mateus, você vai ver lá que Mateus vai dizer que é muito claro que vai existir vários falsos profetas.
E nesse mundo é o que mais tem, amado. Tem que ter cuidado. Para que você saiba discernir o certo do errado, estude a Bíblia. Peça ao Espírito Santo para abrir sua mente, para que você consiga discernir o certo do errado. Mas ele fala assim, não, mas provai se o Espírito são de Deus. Tem que ver se realmente aquelas palavras são do Espírito de Deus. Ou seja, a pessoa que está falando, se realmente está baseado na Bíblia. Se não tiver, amado, caia fora. Caia fora, porque isso aqui não é de Deus, não, amado. Não é de Deus. Ele orienta a mim e a você. João está orientando para o apóstolo João, ele orienta a mim e a você, para que não cair nesse golpe espiritual. Amados, preste atenção. É muito sério isso aqui. O mundo está cheio de falsos profetas, está cheio de coisas ruins. E quando Jesus voltar, amados, ele vai perguntar a mim e a você. Muitos vão dizer assim, eu curei, aí em Mateus fala, muito eu curei em teu nome, Senhor, eu fiz isso no teu nome. Jesus vai falar para ele, afasta de mim, que eu não te conheço. Que são os falsos profetas. Amados, para que você não seja enganado, eu faço um apelo a você. Estuda as Escrituras. Peça a Deus o discernimento, o Espírito Santo que Ele vai te dar, o discernimento para você entender a verdade sobre isso. A gente estuda a Bíblia para isso, para não deixar o inimigo enganar a gente. Que o inimigo ele tenta confundir a verdade, ele mistura na verdade, mas sendo mais exato, ele mistura a verdade, um pouco mentira, para ser tudo mentira e você acreditar. Mas não faça isso não. Para que você não caia nesse gol, sabe o que você tem que fazer? Repito, estuda as Escrituras. Peça a Deus discernimento, peça a Deus que dê discernimento a você para você continuar estudando a Bíblia e colocando em prática na sua vida. Você não cair nesse gol desse aqui. É como eu falei a você, vou repetir. Esse versículo traz para mim e para você, amado. Ensina a mim e a você a busca de sabedoria e conhecer a Escritura e pedir a direção de Deus. Faça isso. Peça a Deus a direção para que Deus te oriente, para não deixar cair por esses falsos profetas. Amados, é muito sério. Quando a gente coloca a palavra de Deus em ação, quando a gente estuda ela, porque são 3 fatores principais que você tem que colocar, 3 fatores da Bíblia. Você tem que ler, estudar e colocar em prática. E quando você consegue fazer isso, pode ter certeza que você não vai ser enganado por profetas, por falsos profetas. Você não vai deixar, Deus não vai deixar você ser enganado, porque você está baseado na verdade, na base bíblica, que é a nossa regra de fé, a Bíblia. Você está baseado naquela palavra ali, você não vai ser enganado. Tá bom? Então é isso que a gente tem que deixar nesse versículo hoje, o ensino para que eu e você não possamos ser enganados. E faça o que os bereanos faziam com Paulo. Paulo pregando, repito, pregando lá, mas os bereanos ia lá e averiguar na Bíblia se realmente o que ele estava pregando está na Bíblia. Então faça a mesma coisa. Se você quiser mais detalhes desse assunto dos bereanos, está lá em Atos capítulo 17, versículo 11. Confira lá e você vai ver o que eles faziam lá. Tome esse exemplo para você também, tá bom? Que Deus abençoe e tenha um ótimo dia na companhia do Senhor Jesus.